Mais uma vez, Deus diz: esse povo está seguro. Esse povo se deita como leão. Esse povo, aleluia, se deita seguro como a leoa. Ele conclui a bênção dizendo assim: ó, benditos os que te abençoarem. Lembra do que ele falou para Abraão lá no início, capítulo 12 de Gênesis? Benditos que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Por quê? Porque Deus estava com esse povo. Amém, queridos? Amém. Amém, meus queridos irmãos. Então, existe algo importante de se notar nesta palavra. Deus estava no meio da nação de Israel. Tentaram lançar feitiçaria no povo. Deus disse: não adianta, porque esse povo é abençoado. A bênção de Deus está com eles. Eu estou no meio deles. Não adianta tentar lançar maldição. Você sabe qual é a maldição na vida de uma pessoa? Uma vida de pecado. Eu vou dizer para você, a verdade é essa. A maldição na vida de uma pessoa, a vida no pecado. Aí irmão, não existe maldição maior do que essa. Vida de transgressão, de iniquidade é terrível. Por que é terrível? Eu vou ler para você Isaías capítulo 59. O Espírito vai cooperar com a gente. Isaías capítulo 59 revela por que o pecado é pior do que uma macumba que fizerem contra você. Sabe por quê? A macumba não pode te afastar de Deus, mas o pecado pode. É aí onde eu tenho que ter cuidado. E ser cristão de verdade, autêntico. Porque os anjos não podem me separar de Deus. A morte também não. A vida também não. Nudez, não. Fome, não. Ninguém pode nos separar. Mas o que diz Isaías no capítulo 59 chama-nos a atenção. O texto vai dizer o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. O profeta Isaías está dizendo de que a mão de Deus não está encolhida para não poder salvar, e os ouvidos não estão agravados para não poder ouvir. Ouvir o quê? O clamor do povo. Salvar quem? Salvar o povo. Que povo? Povo de Israel. Para quem Deus estava dizendo isso? Para essa nação que ele disse: está abençoado e ninguém lança maldição. Mas nesse versículo de Isaías 59, Deus deixa bem claro o que separa. O que separava Israel de Deus, o que separou em alguns momentos da história do povo hebreu, o que separou eles de Deus durante alguns momentos da história. O que separou? Os filisteus? Não. Os assírios? Também não. Os babilônicos? Não. Os egípcios? De forma alguma. Ninguém separava, ninguém. Mas Deus disse: o pecado faz separação. O pecado faz divisão entre vós e Deus. Queridos, o pecado é uma coisa tão terrível que foi preciso. Deus viu a urgência e a necessidade extrema que eu e você tínhamos. Deus, vendo que nós nos perderíamos eternamente por causa do pecado, o que ele faz? Envia o seu filho único para sofrer o que sofreu aqui. Envia o seu filho único para morrer na cruz, no nosso lugar, porque Deus sabia que se Jesus não morre na cruz, e se eu e você não acreditar nisso, nós estávamos para sempre, eternamente separados de Deus. Aleluia. E Ele quer trazer de volta a sua presença. E para isso Ele nos chama e manda pregar nos 4 cantos do mundo,
Por isso que ele decide por todo mundo e prega o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Deus deseja sempre salvar o homem, porque sabe o perigo que ele está correndo longe de sua presença. Perante Deus. Israel estava abençoado, não adiantava fazer feitiçaria contra Israel, não adiantava, o povo estava com a presença de Deus no meio deles. Mas quando Balaão sai dali, ele deixa um estrago, não no meio do povo, mas ele dá uma má instrução para o Balaque, para o inimigo de Israel. Ele ensina Balaque a lançar tropeço diante do povo. Aí acontece algo com Israel pior do que a feitiçaria. Pior e muito pior do que a feitiçaria. Porque Deus nos fez com livre-arbítrio. Eu posso escolher obedecê-lo, ou posso desistir de obedecê-lo. Balaque chama algumas mulheres desavergonhadas e envia para os territórios de Israel. Lá, os homens de Israel começam a se prostituir com as moabitas e com as midianitas. E o que acontece? Qual o resultado? Acontece o que Isaías 59 disse. Começa a acontecer algo que não podia. Deus não habita no meio da iniquidade. Então começa uma praga no meio do povo. E mais de 20.000 pessoas morreram nos territórios de Israel. O pecado mata. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Permaneçamos na palavra do nosso Deus. Para finalizar, quero ler um versículo aqui em Coríntios, capítulo 7, só para reforçar este raciocínio que a gente está tendo agora com os irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz o seguinte: olha só, Deus fala aqui com o povo, com os convertidos lá de Corinto, igual ele queria fazer com Israel, andar no meio do povo. Olha só, olha só. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, olha, habitarei. O que é habitar? É morar, é estar ali. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Entende que Deus te chama para que você seja povo de Deus. Povo de Deus. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso Pai. Que honra ter Deus como nosso Pai. Porque naturalmente não éramos filhos de Deus, éramos criaturas de Deus. Mas Deus está dizendo assim: ó, vou ser Pai de vocês, me ouçam. Vou ser Pai de vocês, me escutem. Vou ser Pai de vocês, me obedeçam. Vou ser Pai de vocês, acreditem em mim. Vou ser Pai de vocês, apartem-se da iniquidade. Vou ser Pai de vocês, apartem-se de quem está praticando mal. Sigam bem, diz o Senhor. E vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Paulo continua dizendo assim para os Coríntios, olha só: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus.
Deus está na vida daqueles que hoje acreditam nele, e de uma forma mais íntima do que esteve com Israel. Porque nos dias de Israel, Deus estava no